Olá, dando continuidade então aos nossos assuntos nós temos falado sobre a colonização do Brasil e nós estamos então depois da década de 1530 e nós vamos falar hoje sobre uma página muito sombria, muito dolorosa na história do Brasil, que foi a escravidão africana no Brasil. E ela se dá então a partir da década de 1530, quando os portugueses implantam então um plano para a colonização da América Portuguesa. É claro, os portugueses vêm para o Brasil para colonizar, para morar, para explorar a terra e precisam de mão de obra. Então eles pedem ao rei essa mão de obra e Portugal resolve então trazer a mão de obra escrava. E primeiro tentam escravização do índio, ao longo dos séculos XVI e XVII, e que aos poucos esta mão de obra foi sendo substituída, portanto, para a mão de obra escrava africana, por meio do tráfico negreiro. A escravidão no Brasil foi uma instituição perversa e cruel, e as suas consequências ainda hoje são sentidas mais de 130 anos depois que a Lei Áurea aboliu essa prática no país. A violência e discriminação que os negros sofrem atualmente são reflexo direto de um país que se construiu por meio da normalização do preconceito e da violência para com esse grupo. No entanto, é sempre importante lembrar que, além dos africanos, os indígenas também foram escravizados aos milhões pelos portugueses, e sua escravização também perpetuou preconceitos e violência contra esses grupos indígenas. Em 1534, Portugal implanta na América Portuguesa o sistema de capitanias hereditárias e começou a ser incentivado então o desenvolvimento de engenhos de produção de açúcar. Esta era uma atividade mais complexa e que demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Como os portugueses consideravam esse trabalho braçal uma atividade inferior e muito estafante, muito cansativa, a solução encontrada foi escravizar a única mão de obra disponível naquele momento, os indígenas. Os indígenas foram a principal mão de obra dos portugueses até meados do século XVII, quando de fato os escravos africanos começaram a se tornar a maioria desse tipo de trabalhador no Brasil. A escravização dos indígenas, apesar de mais barata, foi, na visão dos portugueses, muito conturbada e muito problemática, porque os indígenas se mostravam muito relutantes em realizar um trabalho contínuo na lavoura, porque na visão deles a lavoura sempre foi um trabalho de mulher, o homem se ocupa com outros trabalhos, como fazer guerra, como pescar e caçar, prover de alimentos da floresta para sua família. O trabalho de agricultura era da mulher. Além do fato de que na cultura indígena não havia essa concepção de um trabalho contínuo, de trabalhar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eles não têm essa tradição. A vida não é só trabalho para o indígena, é também festa, é também religiosidade, uma porção de outras coisas. Outro fator que tornava a escravização de indígenas muito complicada foram os muitos conflitos entre os índios e os colonizadores e jesuítas. Isso acontecia porque os jesuítas se posicionavam contra a escravização dos indígenas, e não porque eles amassem os indígenas, mas porque os viam como um grupo a ser catequizado. A escravização indígena também encontrou obstáculos devido a uma grande taxa, uma alta taxa de mortalidade desse grupo. Em decorrência da presença portuguesa na América, o contato com o homem branco que trazia algumas doenças inofensivas para os brancos, mas mortais para os indígenas.
Essa alta mortalidade acontecia por causa de questões biológicas, de guerras travadas entre grupos indígenas rivais, e também essas guerras eram motivadas pelos portugueses, além de guerras contra a própria escravização e quem os escravizava, etc. Os indígenas eram conhecidos pelos portugueses como negros da terra. E o preço do escravo indígena em relação ao africano era em média 3 vezes menor. Na década de 1570, um escravo indígena custava cerca de 7.000 réis, enquanto um escravo africano tinha um custo geral de 20.000 réis. Por fim, é importante mencionar que, apesar da chegada dos escravos africanos ao Brasil por volta da década de 1550, os indígenas continuaram sendo a principal mão de obra na economia açucareira aqui instalada até meados do século XVII. Na década de 1590, por exemplo, cerca de 2/3 dos escravos no Brasil eram indígenas. O que fez com que a economia optasse pelo trabalho escravo africano foi a prosperidade. A prosperidade da economia açucareira, que fez com que em alguns lugares, como a Bahia e Pernambuco, por exemplo, eles possuíssem também, ao lado desse trabalho, na moagem da cana, na plantação da cana, né? Então esses lugares requeriam maior mão de obra e eles optaram pela mão de obra escrava porque podiam pagar, eles tinham dinheiro para isso. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio do tráfico ultramarino, também conhecido como tráfico negreiro. Os portugueses, desde o século XV, possuíam feitorias na costa africana e mantinham relações com povos africanos e realizavam a compra desses indivíduos para escravizá-los, por exemplo, na Ilha da Madeira. Com o desenvolvimento da colonização no Brasil, a necessidade contínua por trabalhadores braçais fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. A razão para a prática do tráfico negreiro foram a já mencionada necessidade contínua da colônia por trabalhadores escravos e os altos lucros que essa atividade rendia aos envolvidos. Quem importava esses escravos africanos também ganhava muito dinheiro. Então envolvia muito dinheiro nesse sistema de escravidão negreira, muito mais do que no tráfico de escravos indígenas. A migração para o uso de escravo africano aconteceu pois só o tráfico de escravos africanos fornecia um abastecimento internacional de mão de obra em grande escala, relativamente estável, que acabou por fazer dos africanos escravizados as vítimas preferenciais. Portanto, no cenário internacional, traficar escravos africanos rendia muito dinheiro para todo mundo. Por isso que era um comércio tão lucrativo que ninguém queria abrir mão dele. Então pensar em abolição dos escravos nessa época era impossível. Assim, por meio do tráfico negreiro, e ao longo de mais de 300 anos, cerca de 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil. Quase 5 milhões de africanos foram transportados para o Brasil como escravos. O trabalho dos africanos, concentrado na economia açucareira, era muito duro e pautado pela violência. A jornada de trabalho poderia até se estender a 20 horas de trabalho diário. Vejam, eles só tinham 4 horas para dormir. Até 20 horas esse trabalho podia se estender.
e era um trabalho muito mais exaustivo e perigoso do que o trabalho na roça propriamente dito. Então o trabalho no engenho era muito duro. Nas moendas da cana, era comum que os escravos perdessem suas mãos ou braços, e nas fornalhas e caldeiras eram muito constantes as grandes queimaduras. Nessa última etapa, o trabalho era tão pesado que os escravos utilizados nela geralmente eram os mais rebeldes. Era comum que os grandes engenhos possuíssem por volta de 100 escravos, lembrando que os escravos africanos só se tornaram a maioria em meados do século XVII. Ao fim do dia, os escravos eram reunidos na senzala e lá eram monitorados para que não fugissem. Os índios não dormiam nas senzalas, eles dormiam nas ocas, fora das senzalas. Então, os escravos africanos tinham uma alimentação muito pobre e insuficiente, e parte de sua sobrevivência dependia da pequena plantação de subsistência, que possuíam, mas só tinham o domingo para poder cuidar do seu seu pequeno pedaço de terra ali para colher alimentos para si mesmos. Havia escravos que trabalhavam no campo, nas residências e nas cidades. Os do campo eram extremamente mal vestidos e muitos não tinham nem contato direto com o seu senhor, apenas tinham contato com o seu feitor. Os escravos domésticos, ao contrário, eles tinham roupas melhores e contato direto com o senhor e a sua família. Os escravos urbanos trabalhavam em diferentes ofícios. A violência era alguma coisa como rotina na vida dos escravos. O tratamento violento dedicado a eles tinha o intuito de incutir neles o temor de seus senhores. Esse medo visava mantê-los conformados com a escravidão e impedir também fugas e revoltas. Uma punição muito comum aplicada sobre eles era o quebra-negro, que os ensinava a sempre olharem para baixo na presença de seus senhores. Então, para eles aprenderem a olhar para baixo, levavam todo tipo de cacetada até aprender. Isso chama quebra-negro. Além disso, muitos escravos podiam ser acorrentados para evitar que fugissem. Alguns usavam máscaras de ferro, principalmente aqueles que trabalhavam nas minas de extração de ouro, porque o diamante, porque eles podiam engolir o diamante, né? Podiam engolir para roubar aquele diamante, para comprar a sua liberdade, enfim. Então eles vestiam uma máscara de ferro nesses escravos. Também eles podiam ficar embriagados, né, que não convinha, porque daí eles não podiam trabalhar. Ou mesmo eles normalmente cometiam suicídio engolindo terra. Então essa máscara para evitar tudo isso. Escravos rebeldes e que fugissem também poderiam ser acorrentados no tronco e chicoteados. Alguns eram chicoteados até a morte. As violências que os escravos sofriam eram inúmeras. Havia diferentes formas de execução pelas quais um escravo poderia ser condenado. Ele poderia ser envenenado, ele poderia ser castigado com instrumentos de ferro, ele podia ser queimado, enforcado, poderia ser colocado no pelourinho, afogado, etc, etc, etc. Ao longo dos 300 anos de escravidão, os escravos africanos realizaram inúmeras ações de resistência. Os escravos não aceitavam a escravização e as violências diárias de uma maneira passiva. A gente não pode imaginar que os índios eram passivos e aceitavam tudo passivamente. A história da escravização africana no Brasil ficou marcada por diferentes formas de resistência que incluíam a desobediência, as fugas individuais e coletivas, as revoltas, a formação de quilombos, etc.
O Brasil acabou sendo o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso aconteceu por meio da Lei Áurea, que foi aprovada pelo Senado e assinada pela regente do Brasil, a princesa Isabel. O fim da escravidão no país, no entanto, não foi um ato de benevolência da monarquia, não foi um ato de caridade da princesa Isabel, mas foi o resultado da pressão e do engajamento da população brasileira. O movimento abolicionista ganhou força na sociedade a partir da década de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai. Mas questões relativas à abolição já eram debatidas, já eram discutidas nos meios acadêmicos, entre os poetas, nos bares onde as pessoas conversavam, mesmo que timidamente, desde a independência do Brasil, embora seu ponto de partida seja o decreto da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro em 1850. Na medida em que o movimento abolicionista ganhou força, diversas associações em defesa da causa começaram a surgir no país e suas formas de luta contra a escravidão foram variadas. Advogados começaram a defender escravos contra os seus senhores em plenos tribunais. Os jornais começaram a publicar artigos em defesa da abolição e pessoas comuns começaram a abrigar escravos que haviam fugido. Os escravos também tiveram um papel essencial na desestabilização da escravidão no Brasil e resistiram, realizando fuga em massa, organizando revoltas contra os seus senhores, algumas das quais levaram à morte dos senhores de escravos. Algumas revoltas, nessas revoltas os escravos matavam os próprios senhores e formavam também os quilombos. A força da pressão popular por meio do movimento abolicionista e as constantes revoltas dos escravos criaram um clima que obrigou o Império a abolir o trabalho escravo a 13 de maio de 1888, com a citada Lei Áurea. A abolição do trabalho escravo, foi recebida com muita festa pela população brasileira em geral. Os escravos libertos, porém, continuaram a sofrer com o preconceito e com a falta de oportunidades. Depois da libertação dos escravos, as pessoas não queriam contratar essas pessoas e também muitos preferiam viver num sistema de escravidão do que ficar pedindo esmola nas ruas. Foi triste a situação do negro no Brasil, ainda é triste essa situação. Espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá.